Shabbat Shalom, novamente, aos irmãos que chegaram depois do início, Boker Tov, bom dia, os irmãos que estão acompanhando também pelo YouTube, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos, e vamos então ao estudo da nossa Parashá, a Drashá da nossa Parashá desta semana, Va'et Hanan, né? Se encontra então lá em Dvarim, Deuteronômio 3, a partir do versículo 23 até o 7, verso 11, tá? Essa é a nossa Parashá de hoje. Haftará, a porção dos profetas, Yeshayahu, Isaías 41, lembrei, né, falamos aqui durante o serviço, que esse texto é o Nahamu, por isso hoje é Shabbat Nahamu, né, o Shabbat que vem depois do 9 de Av, né, que é um dia fatídico aí, de muitos episódios tristes na história de Israel, por conta da transgressão, claro, né, também. Começou lá com os espias, né, foi o dia, segundo a tradição, que aconteceu quando os espias voltam de espiar a terra, e fazem aquela difamação, aquele Lashon Hará, tirando dois, claro, Josué e Caleb, mas os 10 fazem aquela Lashon Hará da terra, né? E o povo chora. E a expressão que usa, esse chorar é aquele choro forçado, aquele choro de birra, de forçado. E esse foi o dia 9 de Av. Então, outros anos depois, várias coisas ruins aconteceram sempre neste dia 9 de Av, com o povo judeu, né? Então, depois do 9 de Av, vem esse Shabat, que é o Shabat Nahamu, o Shabat do consolo, consolai o meu povo. Né? Nós lemos aqui na Haftará, que fala, o Eterno diz, né, já foram, né, pagos os seus pecados, né? Agora vem o consolo, tá bom? Então, o Shabat Nahamu. E a porção da Brit Hadashá, da Nova Aliança, Marcos 12, verso 28 até o 34, a sugestão, se eu não me engano, dos irmãos lá da Shir Yaakov de São Paulo, que eu gosto bastante, das sugestões que eles fazem da leitura da Brit Hadashá associada com a temática da porção da Torá, tá bom? Vamos então aos nossos tópicos de hoje, né? O que essa Parashá nos traz aí como elementos? Nós já lemos aqui durante o serviço o início dela, falando sobre não subtrair ou adicionar os mandamentos, essa é a temática geral, né, do início, tá? Fala sobre proibição da idolatria. Devarim, ele retoma, né, vários temas e vários episódios que já aconteceram. Eu estava falando com o Edson aqui no intervalo, né, ele traz uma linguagem diferenciada, mas ele vai relatar novamente, o Moshe relatando várias coisas que aconteceram aí nessa trajetória de Israel até chegar naquele momento. Eles estão aqui onde? Diante da Terra Prometida, né? Já estão aqui às portas da Terra Prometida. Então eles vão retomar várias coisas. Proibição da idolatria. É feito um lembrete da revelação no Sinai, quando o Eterno se revelou ao povo e entregou, né, e proclamou essa série de Hadibrot, as 10 palavras que são repetidas aqui também nessa porção, tá? da Torá. Nós temos nessa porção também o Shema, que nós fazemos todos os dias, né, todo Shabbat e todos os dias. O Shema está aqui nessa porção, em Devarim, capítulo 6, tá bom? Está aqui também. É feita uma exortação contra casamentos mistos, e esse vai ser a nossa temática aí, do estudo de hoje, vai entrar dentro disso aí, tá bom? E termina lembrando nós uma vez do povo sobre o amor do Eterno por eles, né? O amor que o Eterno tinha por eles. E nós vamos abordar um pouquinho disso também aqui nesse trecho do nosso estudo de hoje. Como eu falei para vocês, então, nós vamos lá para o fim da nossa Parashá, a sétima aliá, tá? O capítulo 7 de Devarim é a nossa temática de hoje. Quando Israel é então lembrado, né, da entrada na Terra Prometida. Por quê? De novo, eles estão às portas de entrar na Terra. Então, várias coisas, eles precisavam ser lembrados ali naquele instante. Eles estavam prestes a receber aquela promessa, né, de tomar posse da terra que o Eterno tinha prometido para eles, né? Então, estamos diante de algo ali fatídico, né? Então, Moshe, ele vai retomar várias coisas, e neste ponto, aqui nesse capítulo 7 de Devarim, ele vai trazer para eles 3 proibições específicas com relação a algumas questões. Vamos ver lá, então, quais são elas. Então, Devarim, Deuteronômio 7, a partir do verso 2. Tá? Eu selecionei algumas ali. Então, está falando o quê? Das nações cananitas, né? Que estavam habitando na terra até então. Então, o Moisés fala, tu as destruirás totalmente, o Eterno diz, né? Não farás aliança alguma com elas. Essa é a primeira proibição. Não farás aliança alguma com elas. Segunda proibição, e não lhes mostrarás favor. Algumas traduções trazem isso um pouquinho diferente, mas nós já vamos ver depois aqui no estudo por que isso é, de fato, não mostrar favor. Tem uma palavrinha-chave aqui.
e não te aparentarás com elas. O que é isso? Está explicado ali. Tua filha não darás ao seu filho e a sua filha não tomarás para o teu filho. Né? Ou seja, casamento misto. Né? Então o povo de Israel estaria proibido de fazer aliança com qualquer dos povos cananeus que estavam ali. Eles não poderiam mostrar favor, nós vamos ver depois o que é isso. E não poderiam fazer casamento misto. Não poderiam entregar suas filhas para casarem com cananeus ou tomar das filhas dos cananeus para se casarem com os seus filhos. Tá? Então são essas 3 proibições que são feitas aí neste instante, então, também. Isso. Só que na sequência, tem algo curioso. Tá? Então essas proibições, elas dizem respeito ao quê? Vamos pensar, por enquanto, ali nos versos 2 e 3. Elas falam do quê? Né? Mantenham o quê? Distância desses povos, não é? Destruam todos eles, vocês não têm que ter associação nenhuma com eles. Porque vocês, Israel, são santos, né? Separados. Não se associem com esses povos. É isso. Basicamente, essas 3 proibições são relacionadas né, ao fato do povo ser santo, não se associar com os cananeus por conta das práticas que eles tinham, obviamente. Tá? Mas na sequência, no versículo 7, Moshe vai dizer o seguinte: não por serdes mais numerosos que todos os outros povos, vos teve afeição o Eterno e vos escolheu, pois vós sois o menos numeroso de todos os povos, mas pelo amor que o Eterno tem por vós. Aí eu pergunto para vocês, ele está falando aqui, né, de proibições relacionadas aos cananeus. O que tem a ver essa declaração aqui na sequência? Né, qual é a ligação de uma coisa com a outra? Porque uma coisa, tudo bem, vocês, né, vão entrar na terra, vocês vão destruir esses povos, vocês não vão se associar com eles de nenhuma forma, respeitando essas 3 proibições, ok? Viu? E vocês, Israel, vocês, não foi porque vocês são numerosos que o Eterno escolheu vocês, mas é porque Ele amou vocês, tá? Independente do fato de vocês serem o menos numerosos dos povos. Como assim? O que tem a ver uma coisa com a outra? Né? De novo, parece coisas desconexas. Parece muda de assunto assim, como se fosse uma pessoa que, né, tá falando uma coisa, daí ela lembra de outra. Lembrei disso aqui, ó. Tem isso aqui também, né? Parece isso. Mas será que é isso? Né? A gente já sabe que na Torá nada é por acaso. Nada que está ali está por acaso, e a forma como está também não é por acaso, e a sequência também não é por acaso. Né? Vamos ver então, por quê? Vamos guardar por enquanto essa pergunta. O que isto aqui tem a ver com isto aqui? Por que Moisés fala isso? Por que Moshe fala isso aqui? Tá? Imediatamente depois que ele fala lá das proibições relacionadas aos cananeus. Vamos guardar essa pergunta por enquanto. Essa é a pergunta que nós vamos lançar nesse estudo. Tá? Por quê? Né? De novo, era sobre a relação de Israel com os cananeus. Então, o que tem a ver essa pergunta? O fato de eles serem pequenos e amados por Deus de qualquer forma. Né? Vamos guardar essa pergunta aí. Se a gente cavar a Torá, agora a gente vai cavar a Torá, né? Nós vamos descobrir que, claro, tem sentido. Tem uma ligação que nós vamos entender qual é e o que ela nos diz, o que essa ligação nos diz. Tá bom? E que tudo que se relaciona, tudo isso aqui se relaciona a uma outra passagem na Torá que fala sobre questões apontadas ali nessas proibições e também sobre isso aqui. Tá? É uma outra passagem na Torá que traz esses elementos aqui. E nós vamos, claro, fazer aquele nosso velho jogo do nós já vimos isso antes em algum outro lugar da Torá. Tá? Falando sobre negócios com cananeus, sobre casamento misto, sobre mostrar favor, nessa mesma expressão, enfim. Onde será que está na Torá? Vamos passar para frente. Já vimos isso antes, está ali. A história de Diná, filha de Jacó, Yaakov. Né? Como assim? Lá em Gênesis 34, Bereshit 34, nós temos o relato sobre a história de Diná, né? Que era filha de Yaakov. O que aconteceu com Diná? Quem lembra? Ela foi abusada, né? Foi estuprada por um cananeu, um príncipe cananeu, Shechem. Tá? Foi abusada por ele, era um jovem da nobreza, ele era um príncipe, né? Cananeu. Tá? Só que o que acontece? Ele toma ela à força, mas ele se apaixona por ela, né? Ele gosta dela, e desejando se casar com ela, ele vai com o seu pai, Hamor, meio que pedi-la, né, para Yaakov, para Jacó.
pedir a mão dela, pedir para que ela possa se casar com ele, né, para Jacó. Tá? Então eles vão até Jacó pedir a mão de Diná. E eles propõem o seguinte, lá no versículo 9 de Gênesis 34, Bereshit 34. Olha lá. E aparentai-vos conosco, tem um termo hebraico ali de propósito, veitratnu, vossas filhas dareis a nós, e vossas filhas, eu troquei ele, tá? Vossas filhas darei a nós, e nossas filhas tomareis para vós. Está errado ali, a Jacob digitou errado. É nossas filhas tomareis para vós. Olha, curioso, né? O que está falando aqui? Então eles vão propor para Jacó o seguinte, ó, deixa a Diná se casar com meu filho Shechem, esse é o pai dele falando, é o Hamor, deixa a Diná se casar com Shechem, com meu filho, e aí nós vamos nos aparentar. Então assim, não precisa ser só ela. Daí vocês podem tomar as nossas filhas para se casar com os filhos de vocês, e vocês podem também nos dar as filhas de vocês para casar com os nossos outros filhos aqui, do nosso povo. É isso. Está propondo ali casamentos mistos. Ó, casamentos mistos. Está propondo uma aliança dessa forma. Né? Verso 9. Essa expressão que eu coloquei em hebraico ali, que é o mesmo verbo que aparece em Devarim 7, quando fala não te aparentarás com elas, só aparece 2 vezes na Torá, que são justamente aqui em Devarim 7 e em Bereshit 34. O verbo nessa forma, essa forma reflexiva, né, como é que chama em hebraico, Pedro, a forma reflexiva do verbo, você lembra? Eu esqueci. Enfim, é uma forma reflexiva, tá? E esse verbo aqui, nessa forma, ele só aparece nesses 2 lugares da Torá, em Gênesis 34 e em Deuteronômio 7, tá? Eu esqueci também o nome em hebraico da forma verbal, tá? Reflexiva. Mas, enfim, ele só aparece aqui, nesses 2 contextos. Quando isso acontece, a gente sabe que não é por acaso. Né? Não é por acaso. Em nenhum outro lugar da Torá vocês vão ver esse verbo conjugado dessa forma aqui. Tá? Só aqui, nesses 2 lugares. Então, aqui em Deuteronômio 7, né, falando, né, na mesma explicativa aí, de Bereshit, vemos claramente que existe uma conexão entre esses 2 textos, né, pela palavra que é usada e quase a mesma linguagem lá, né? Tua filha não darás ao seu filho, né? Sua filha não tomarás para o teu filho. E lá o Hamor tinha falado, vossas filhas darei a nós e as nossas filhas tomareis para vós, né? Mesma linguagem. Então existe uma conexão. Mas cadê os outros elementos que nós tínhamos? Lembra, nós tínhamos o quê? 3 proibições lá, né? E aquela questão do vocês são o menor numeroso dos povos. Será que essas coisas aparecem aqui também em Bereshit, em Gênesis? Né? Cadê então esses outros elementos? Vamos dar uma olhadinha aqui na sequência de Bereshit 34, agora a partir do verso 10, na sequência lá do 9. E conosco habitareis, e a terra estará diante de vós. Ficai e negociai nela, e tomai posse dela. Isso era o Hamor, o pai, falando ainda. Aí vem o filho, Shechem, que era o interessado, o príncipe, diz, né? Emtsachen, acharei graça, acharei favor aos vossos olhos, e o que me disserdes darei. Aumentai sobre mim o dote e a dádiva, e darei quanto disserdes. Isso é as palavras do Shechem, né? E a expressão que ele usa aqui é Emtsachen, acharei graça ou acharei favor aos vossos olhos. Tá? Então ele pede para que eles façam o quê? Mostrem favor a ele. A proibição lá, lembrem-se, qual era a proibição? Uma delas era não fazer aliança, não aparentar-vos e não mostrar o quê? Favor. E a palavra que a Torá usa lá também é ren. Então vamos ver daqui a pouquinho. Tá? Mesma palavra. Não mostrar graça, não mostrar favor. Tá? Aos vossos olhos. É isso que ele pede. Isso aqui é o quê? O que eles estão tentando fazer? É uma tentativa de fazer o quê? Uma aliança, né? Eles estavam tentando fazer ali, a partir dessa situação com Dina, estavam tentando fazer uma aliança com Jacó e com sua família, né? Eles queriam uma aliança, ó. Deixa o meu filho casar com a sua filha, e mais do que isso, daí vocês podem tomar as filhas de vocês para casar com os seus filhos de vocês e vice-versa. E também, nós vamos deixar vocês habitarem conosco aqui, ó, em paz. Vocês podem entrar aqui na nossa terra e vocês podem habitar em paz conosco aqui.
Vamos fazer uma aliança, um tratado, vocês vão ficar em paz, vocês podem negociar aqui, tomar posse conosco aqui da terra, né? Desde que vocês nos mostrem favor aqui ao meu filho, ao Shechem. E ele promete ali, ó, inclusive eu vou dar uma dádiva para casar com sua filha, vou dar um dote, né? Para casar com sua filha, o que vocês pedirem eu dou. É isso que ele está falando, né? Se a gente for estudar um pouquinho o que os sábios falam sobre esse trecho aqui, essa expressão que é usada aqui, e a expressão que aparece lá em Dvarim 7, que está ali embaixo, lá, Lo Tchanem. O que é Lo Tchanem? Não mostrem favor, não mostrem graça. A proibição lá de Deuteronômio 7, Lo Tchanem. Tá? Lá, o Het e o Nun, que é a mesma raiz aqui, a mesma palavra, a graça, né? Ren, o favor. Tá? Mesma expressão, mesma raiz. Então, Lo Tchanem. Os sábios, eles interpretam isso aqui fazendo essa associação que nós estamos fazendo hoje. Do trecho de Deuteronômio, que aparece aquilo ali, com esse trecho aqui de Bereshit. Por quê? O que eles falam? Eles dizem o seguinte, lá no Talmud, tá? Tratado Avodah Zarah, página 20a. Tá bom? Está lá nesse tratado. Eles falam o seguinte, que essa expressão que aparece em Deuteronômio 7, Lo Tchanem, não mostrem graça, não mostrem favor, significa o seguinte. Duas coisas. Primeira, não ofereças Hanayá. O que é isso? Não ofereças terras para que esses povos se assentem entre vocês. Ó. E o que ele falou aqui, que o Shechem falou aqui, ó. A terra estará diante de vós, vamos estar misturados aqui na terra. Então, primeira coisa, tá? Segunda coisa que os sábios falam que significa Lo Tchanem é não ofereças matnat hinam. O que é isso? Não ofereças dádivas, presentes para esses povos e não receba deles também isso. Então, segundo os sábios, no Avodah Zarah, o tratado Avodah Zarah, isso é o que significa não mostre favor para esses povos. Não oferecer terras para eles e não oferecer presentes e não receber presentes deles. E olha só o que o Shechem está fazendo aqui. Está oferecendo terra para que eles ficassem juntos na mesma terra, tomarem posse juntos e oferecendo presentes, né? Falou assim, ó, o que vocês me pedirem, eu dou, né? É um dote, um presente, uma dádiva, tá? Justamente o que os sábios interpretam que significa em Deuteronômio 7, não mostrem favor, tá? Essas duas coisas. Mas, então nós vimos aqui a conexão, né, entre as três proibições de Deuteronômio 7 com esse trecho de Gênesis 34. Né? Eles não poderiam fazer aliança, isso aqui que eles estavam tentando fazer era uma aliança, era uma tentativa de fazer uma aliança. Né? Eles não poderiam mostrar favor para os cananeus, mostrar graça, depois a gente vai entrar um pouquinho nisso aqui, rapidinho. Né? E não poderiam aparentar-se com eles, não poderiam, né, fazer casamentos mistos, é isso. Tá? Então é isso aqui. Mas tinha um outro elemento lá em Devarim 7, que era a pergunta que eu lancei. Qual era a pergunta? Por que na sequência Moisés fala, mas vocês são o menos numerosos dos povos? Mas o Eterno ama vocês por causa disso, não é porque vocês eram grandes em número. Será que isso aparece aqui em Gênesis 34 também? E vai nos ajudar a responder essa pergunta, por que Moisés fala aquilo, o que significa aquilo? Vamos então explorar mais um pouquinho sobre se a história de Diná fala alguma coisa que pareça que tenha relação com isso. Vamos pensar então no final da história de Diná. Como que termina essa história? Sabemos, né? Então vai lá o Shechem, abusou lá da Diná, se apaixonou por ela, foi ele e o pai pedir a mão dela lá em casamento para o Yaakov, para o Jacó. E não apenas isso, propor uma aliança, né, entre os povos. Tá? Não apenas isso. Como que termina a história? Né? Yaakov não responde nada, ele trava. Nós vamos estudar um pouquinho isso aqui. Ele trava. E os filhos respondem por ele. O que eles falam? Não, para vocês casarem, para ele casar, né, com a Diná e para nós termos uma aliança, todos os homens do seu povo têm que fazer o quê? Circuncidar, Brit Milá. Né? Vocês vão ter que fazer a Brit Milá, aí a gente pode ter uma aliança.
Mas era uma estratégia, a gente sabe o que acontece, né? O que acontece? Esse povo aceita de bom grado, eles vão lá e fazem a circuncisão nos homens, né? E aí, Shimon e Levi, 2 dos filhos de Jacó, fazem o quê? Quando aquelas pessoas estão ainda convalescendo da circuncisão, eles vão lá e matam, né? Os homens daquele povo. Arrasam aquele povo. Eles eliminam aquele povo, praticamente, né? E o Jacó, quando ele sabe disso, ele fica abaladíssimo com isso, né? E o que ele fala? Verso 30 do capítulo 34. Vós me perturbastes para fazer-me abominável aos moradores da terra, com o cananeu e com o perizeu. E eu tenho poucos homens. E juntar-se-ão contra mim, e ferir-me-ão, e serei destruído, eu e minha casa. O que Jacó está falando aqui? Ele teme. O que era o povo de Israel aqui nessa época? Era o quê? Em que consistia o povo de Israel? Jacó e sua família. Basicamente, era ele e sua família. Este era o povo de Israel, na época, né? Então, ele fala assim, o que vocês foram fazer? Vocês atacaram aquele povo, vocês enganaram eles, atacaram eles, e eu tenho poucos homens, porque nós somos só nós, né? Então, se eles resolverem revidar, se eles resolverem se vingar, nós seremos arrasados, aniquilados, só lá. Serei destruído, eu e minha casa. É isso que ele está falando, né? Por que vocês foram fazer isso? A minha família é muito pequena, né? E o que é? Eu tenho poucos homens. Nós somos poucos em número diante dos exércitos cananeus, né? Então, temos aqui o outro elemento lá de Devarim 7, né? Quando Moisés fala para o povo de Israel, não foi porque vocês eram numerosos que o Eterno amou vocês, mas sim porque vocês eram o menos numeroso de todos os povos. Olha só, interessante, né? Então, de novo, lá em Deuteronômio 7, o Eterno chama Israel de a menor das nações, o menos numeroso dos povos. Deuteronômio 7:7. Então, nós temos os paralelos aqui, claros, né? Paralelos muito claros entre essas duas passagens de Deuteronômio 7 e Gênesis 34. Temos paralelos bem claros aí. Mas, de novo, né, a pergunta ainda permanece. O que tem a ver ser pequeno com aquelas proibições relacionadas aos cananeus? Qual é a ligação? Ok, vimos que existem paralelos que estão presentes nas duas passagens, mas qual é a ligação do fato de vocês são a menor das nações, de eu tenho poucos homens, eu sou pouco em número, com as proibições relacionadas aos cananeus? Qual a relação entre as duas coisas, né? Uma coisa com a outra. Para a gente entender isso, vamos tentar nos colocar no lugar do Yaakov aqui, do Jacó. Vamos tentar, talvez pensar um pouco como ele estava pensando, o que acontecia com ele. Jacó tinha recebido, né, dos seus antepassados, do seu avô Abraham principalmente, né, e do seu pai Isaac, o quê? Qual era o princípio que eles seguiam? Casamento em família, né? Quando Abraham foi arranjar queria uma esposa para Isaac, olha todo, né, o esquema que ele fez para que o Isaac tivesse alguém da sua parentela como esposa, né? Ele fez todo um esforço para isso. E o Yaakov, ele tinha recebido esse princípio, né, do seu pai e do seu avô. Casamento em família, né? Mas agora chega, olha o que acontece. Vem lá um cananeu, um príncipe cananeu, e, né, abusa a minha filha Diná. Mas agora ele vem e quer casar com ela. E ele faz parte de um conglomerado de povos, muito mais numerosos do que a minha família aqui. E ele quer casar com a minha filha e fazer uma aliança. E agora? E agora? E agora? Né? Então ele entra, é como se ele entrasse num dilema. Porque ele sabe que ele tinha que seguir os princípios do seu pai Isaac e do seu avô Abraham. Mas ele teme que se ele negar a Diná lá para o Shechem, ele seja destruído, a sua descendência seja destruída.
porque eles eram pouquíssimos diante dos cananeus. Então ele entra nesse dilema e ele não responde. Se vocês lerem a Torá no Gênesis 34, ele não fala nada. Quando o Shechem e o Hamor, o pai deles, estão lá, ele não fala nada. Os filhos intervêm, porque ele trava. Ele trava. E existem várias interpretações aí dos sábios a respeito disso, mas, enfim, o fato é que ele não responde. Ele se omite ali de dizer qualquer coisa. E os filhos acabam negociando, né? Então ele não fala nada. Mas pensem, vem esse príncipe dos cananeus e faz uma oferta de paz, uma proposta de uma aliança que vai nos deixar em paz. E agora? Então, aqui no verso 30, fica claro que ele teme, né? Ele teme, quando os filhos vão e fazem isso, ele teme, ele sente um temor. E agora o que vai ser de nós? Porque eles vão querer se vingar, eles vão querer retribuir o que foi feito contra, né, os irmãos deles cananeus. E agora? O que vai ser de nós? Então ele tem um temor, né? Ele teme ser atacado por ter provocado aquelas nações. Mas ele não quer entregar Diná. É óbvio que ele não quer entregar a filha dele para um cananeu. Muito menos uma situação assim, né? Porque esse rapaz foi lá e abusou dela. E depois quis casar, mas fato é que ele de fato havia abusado dela. Claro que ele não queria entregar a sua filha, né? Mas ele entra nesse impasse. Mas se eu negar, o que vai ser da minha família? Né? Ele acaba num dilema muito grande. Entre os seus princípios, que ele não quer contrariar, e o seu receio de contrariar aquele povo e ser exterminado. E sua família ser exterminada. Tá? Existe um dilema dele ali. Então ele se cala e ele não responde, de novo, ele não fala nada, né? E os filhos é que vão e intervêm. Esse dilema de Jacó, esse dilema dele, tem uma palavra que define, que é a chave resposta para a nossa pergunta lá, em qual é a conexão entre as proibições relacionadas aos cananeus e o fato de Israel ser a menor das nações, né? A resposta para essa pergunta, a chave da resposta está justamente nesse sentimento que Jacó tem aqui, que é relacionado a uma palavra específica, ao dilema de Jacó, né? Que é vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Ele se sente vulnerável, né? Ele pensa, eu sou só eu e minha família. O que vai ser de nós? Porque eles são povos numerosos que estão habitando aí a terra e eles têm exércitos e eu tenho poucos homens para uma guerra, para me defender, né? Essa vulnerabilidade que muitas vezes nos leva a aceitar propostas. Vamos pensar no nosso contexto agora, né? Quando nós estamos vulneráveis e eu sou só eu aqui, da pessoa vem e me oferece, olha, se você me der tal coisa, eu posso te ajudar aqui com essa situação. Mas essa coisa que você precisa dar, às vezes, é algo que vai fugir dos seus princípios, dos princípios da Torá, né? Então, quando nós estamos vulneráveis, muitas vezes ficamos suscetíveis a... E agora, será que eu aceito essa proposta? Será que eu aceito essa aliança com essa pessoa que não anda nos princípios do eterno? Né? Nos leva a aceitar alianças, favores, assimilação, né? E Jacó aqui, ele estava diante dessa, vamos dizer assim, dessa tentação, né? Foi uma tentação. E agora? Porque me vem esse príncipe, um príncipe lá dos povos, e ele me oferece, inclusive, a terra aqui, ó. Se eu aceitar essa aliança com ele, e paz, entre aspas, mas paz, né? E agora? Eu sou pequeno, eu só tenho poucos homens, eu só tenho minha família, e agora? Aceito, né? Então, quando nós estamos vulneráveis, quando nós pensamos, eu sou pequeno, ficamos mais suscetíveis a aceitar alianças que vêm de fora, propostas que vêm de fora, né? Foi assim com Jacó, foi assim com Israel ao longo da história, né? Foi assim com Israel também ao longo da história. Então, Devarim, Deuteronômio, esse trecho, ele nos diz que quando nós estamos nesse dilema, só pode haver uma resposta para nós, diante desse dilema. E agora? Eu sou pequeno aqui,
talvez se eu aceitar, eu vou ficar em paz. Mas existe uma resposta que a Torá nos dá com relação a isso, né? E qual é essa resposta? Está ali já. Versos 3 e 4. Proibições. Não te aparentarás com elas, tua filha não darás ao seu filho, e sua filha não tomarás para teu filho, porque desviará o teu filho de me seguir. Né? Desviará o teu filho de me seguir. O Eterno diz, quando Moisés fala para Israel, olha, não foi porque vocês eram um povo numeroso que o Eterno escolheu vocês, mas Ele amou vocês, Ele ama vocês, porque vocês são o menos numeroso dos povos. Porque quando a gente se coloca, a gente entende, eu sou pequeno, eu estou vulnerável aqui. Aí Ele diz, eu amo você, eu estou cuidando de você. Você está vendo a situação com os teus olhos, você de fato é pequeno. Mas eu sou o Criador de todas as coisas. Siga, permaneça me seguindo. Não deixe que os teus filhos se desviem por esse receio que você tem de ser pequeno e você achar que você vai dar os seus filhos lá em casamento para os outros povos porque vai ter paz. Não deixe isso acontecer. Não olhe para o natural aqui, ó. Não veja o seu número. Entenda que você é pequeno, mas que você é pequeno e depende de mim. Essa palavra que Moisés lança logo em sequência das proibições para os cananeus é isso. É para lembrar Israel, olha, vocês são de fato o menor, vocês são a menor das nações. Mas vocês têm algo que todos aqueles exércitos deles, dos cananeus e outros, não têm. Vocês têm alguém que eles não têm, que é muito maior do que qualquer coisa, qualquer exército, qualquer arma que eles possam ter. É isso. Esta é a conexão, né? A vulnerabilidade, eu entender, sim, eu sou vulnerável, sim, eu sou pequeno, mas não me deixar temer e perder por causa disso. Eu entender que isso é o fato que me coloca diante do Eterno como escolhido dele, como alguém que precisa entender que Ele é meu tudo. Que eu não preciso temer porque eu sou pequeno e o outro é grande. Porque Ele está comigo. É isso, essa é a palavra que Moisés lança, né? O Eterno nos escolheu para sermos santos. Não para sermos grandes e numerosos. Né? A gente sabe que, vamos pegar a proporção de pessoas, 7 bilhões de pessoas na Terra. Quantos que são fiéis ao Eterno? 0,0 né? Sei lá quantos aí por cento, né? Então nós somos, se a gente pegar essa proporção, isso aqui, ó, né? Uma bolinha diante de uma multidão. Nós somos pequenos, mas o Eterno nos escolheu para sermos santos, não para sermos numerosos. Claro que nós desejamos que as pessoas se convertam e se voltem ao Eterno, ao seu Criador, claro, né? Que as pessoas conheçam o Messias, que se voltem ao seu Eterno, ao seu Criador. Mas o nosso contexto atual é esse. Nós somos pequeníssimos. Mas o Eterno está conosco, né? E talvez nos últimos dias, né? Nos últimos dias que estão vindo, nós sejamos tentados como Jacó foi, né? Chegue alguém aqui, ó, aceita aqui isso aqui, ó. Aceite, não custa nada. Olha, se você aceitar essa marca aqui, estou jogando, não sei o que vai ser a marca da besta, tá bom? Não sei, existem inúmeras interpretações, mas vamos pensar em algo literal. Ah, se você aceitar isso aqui, ó, você vai ficar em paz. Você não vai ser mais perseguido. Vai ficar tudo bem com você. Para que ficar insistindo nisso aí de eterno? Você não é nada. Se a gente quiser, a gente vai aniquilar você e tua família inteira. Aceita. E aí? Né? Nós, quando estivermos numa situação de vulnerabilidade extrema, como Jacó se sentiu lá, aceito, vou ficar em paz. Paz. Né? Entre muitas aspas. Então a gente pode vir a enfrentar situações assim. Estou jogando agora algo macro, né? Claro. E aí? Né? Temos que nos entender que nós somos sim pequenos, que nós somos sim vulneráveis, mas que é isso que nos coloca diante dele. Ele é o nosso tudo, né? E focarmos o quê?
no Shema, tá? Eu coloquei o Shema lá em hebraico, né? Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. E eu destaquei ali duas letras, né? A última letra da primeira palavra do Shema, que é o Ain, e a última letra da última palavra, que é o Dalet. E essas duas letras, elas formam uma outra palavra no hebraico, que é Ed. Ed é testemunho. Testemunho. Então, eu proclamar Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, não é só eu falar com a minha boca, mas sim o que eu testemunho. Isso tem que ser um testemunho na minha vida. Eu tenho que testemunhar com as minhas atitudes, com as minhas ações, que Ele é um. Esse deve ser o nosso foco. Não que nós somos pequenos e pouco numerosos, mas que o que nós fizermos, mesmo pequenos e numerosos, reflita esta frase ali, para as pessoas que estão lá fora. Esse deve ser o nosso foco, né? E é por isso que Yeshua, ele vem, nós lemos aqui durante o serviço, né, no trecho da Brit Hadashah, lá em Marcos 12, e eu gosto muito desse trecho, inclusive, né, que existe ali um debate, ele lança uma pergunta para ele e ele responde algo que, inclusive, né, a tradição judaica confirma em vários outros pontos. Tá? Qual é o maior dos mandamentos? E ele fala, o maior dos mandamentos é Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Ouve Israel, o Eterno, nosso Deus, o Eterno é um. Né? E amarás, ele complementa, né? Ele dá sequência, amarás o Eterno teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo maior mandamento, a segunda maior mitzvah é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Né? Levítico 19, 18. Então, ele lança essas como as maiores mitzvot. Por quê? Porque esses são os focos. São os focos que nós devemos ter. Né? A unicidade do Eterno, como não só como, também como tefilá, como oração, né? Fazemos essa oração no Shabat, eu tenho costume, a gente faz todos os dias, né? Quem tem costume de fazer em casa, também todos os dias, mas também com os nossos atos, né? Com as nossas ações, com a nossa prática dos princípios do Eterno. Nós testemunhamos essa frase aqui. Ainda que pouco numerosos, ainda que pequenos, mas é Ele que está conosco, é o Criador que está conosco. Então, mesmo se a gente nos vê numa situação lá como Yaakov, como Jacó enfrentou, em algo extremo, ou nas coisas pequenas do nosso dia a dia, né, no nosso trabalho, como eu falei, às vezes coisas no trabalho. Olha, aceita aqui esse dinheiro aqui, é mais, daí você me facilita aí, né, tal coisa, aí nós vamos ter uma aliança. Acontecem coisas, né, por aí assim. Coisas pequenas e coisas grandes, como eu falei, uma situação extrema em que nós viemos a sofrer perseguição literal. Nós já sofremos uma certa perseguição, né? Nós já sofremos. Vai declarar as verdades aí fora, sobre alguns pontos que vocês sabem que eu estou falando. Vai falar aí fora, vocês sabem o que eu estou falando, né? Já existe uma perseguição, vamos dizer assim, intelectual, né? E sabemos que essa perseguição ela vai ser literal. Em algum momento, o cerco vai apertar. Talvez nós dessa geração não vejamos, talvez sejam os nossos filhos que vejam, né? Mas vai apertar a situação. E aí nós precisamos entender isso aqui. Não aceitarmos de maneira nenhuma qualquer aliança com alguém que não está nos princípios do Eterno. Isso nunca vai ser bom. Por melhor que pareça aos nossos olhos naturais, isso não vai ser bom. Que nós mantenhamos o nosso foco aqui, ó, no Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Amém?